Súmula 736. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 735. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 734. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do STF. 733. Não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida no processamento de precatórios. 732. É constitucional a cobrança da contribuição do salário à educação, seja sob a Carta de 69, seja sob a Constituição de 88 e no regime da Lei 9424. 731. Para fins da competência originária do STF, é de interesse geral da magistratura a questão de saber se, em face da LOMAN, os juízes têm direito à licença-prêmio. 730. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos, pelo artigo 156-C da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada, se não houver contribuição dos beneficiários. 729. A decisão da ADC 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. 728. É de 3 dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra a decisão do TSE, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão na própria sessão de julgamento nos termos do artigo 12 da Lei 6.055, que não foi revogado pela Lei 8.950. 727. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao STF o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite o RE, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. 726. Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. 725. É constitucional o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 8.024, resultante da conversão da MP 168, que fixou o BTN fiscal como índice de correção monetária aplicável aos depósitos bloqueados pelo Plano Collor I. 724. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 156-C da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. 723. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave, com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. 722. São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. 721. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. 720. O artigo 309 do CTB, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. 719. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 718. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 717. Não impede a progressão de regime de execução de pena fixada em sentença, não transitado em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial.
716. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 715. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento determinado pelo artigo 75 do Código Penal não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou o regime mais favorável de execução. 714. É concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. 713. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 712. É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa. 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. 710. No processo penal contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. 709. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela. 708. É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. 707. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não o suprindo a nomeação de defensor ativo. 706. É relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. 705. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. 704. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. 703. A extinção do mandato do prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67. 702. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de segundo grau. 701. No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. 700. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. 699. O prazo para interposição de agravo em processo penal é de 5 dias, de acordo com a Lei 8.038, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950 ao Código de Processo Civil. 698. Não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão no regime de execução da pena aplicada ao crime de tortura.